excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, digno representante da Procuradoria-Geral da República. A ABEP, Associação Brasileira das Empresas de Exploração de Petróleo e Gás, ajuizou a presente ADI, a de número 5.480, contra a Lei do Estado do Rio de Janeiro 7.182 de 2015, que instituiu a taxa pela fiscalização e exploração de petróleo e gás. Dentre as diversas inconstitucionalidades que foram apontadas na inicial, iremos destacar duas, bem como iremos invocar recente precedente do Supremo, que foi a decisão proferida na ADIM, número 6211, dia 4 de dezembro de 2019, em que o Supremo reiterou a sua jurisprudência em relação às taxas, que deve existir relação de razoável equivalência entre a projeção de arrecadação e os custos da atividade fiscalizatória. Pois bem, essa taxa instituída por lei de 2015 para ser exigida a partir de 2016 e que seria destinada a custear o INEA, a atividade de fiscalização do INEA, conforme demonstrou-se desde a inicial, com dados atualizados em recente memorial entregue a Vossas Excelências, essa taxa prima pela desproporcionalidade, ferindo o artigo 150, inciso 4, que proíbe o efeito confiscatório dos tributos. A taxa, em 2016, teria um potencial arrecadatório de 2.120 para o orçamento do INEA de 513 milhões. Em 2017, 2.416 para um orçamento de 319 milhões. Em 2018, 2.562 milhões para um orçamento de 225 milhões. Vejam que no ano de 2018, o potencial arrecadatório da taxa seria 10 vezes o orçamento do órgão de fiscalização INEA. E o INEA não fiscaliza só a exploração de petróleo. Em 2019, 3.111 para um orçamento de 467 milhões. Aqui é importante dizer do porquê que nós estamos afirmando do potencial arrecadatório. É que, na verdade, o Estado do Rio não chegou a arrecadar nenhum centavo dessa taxa, porque desde a sua instituição, as associadas da ABEP tomaram medidas judiciais exitosas que suspenderam a exigibilidade dessa taxa. Em 2 de dezembro de 2019, o órgão especial do Tribunal de Justiça, à unanimidade dos seus membros, dos seus desembargadores, em arguição de inconstitucionalidade e mandado de segurança, julgou inconstitucional a referida taxa. Portanto, a confirmação da sua inconstitucionalidade nessa ação direta de inconstitucionalidade não vai representar perda de arrecadação efetiva para o Estado, que nunca arrecadou com essa taxa desproporcional. Além da desproporcionalidade demonstrada desde a inicial, com base no orçamento do Estado, bem como com base nos dados da ANP, a taxa tem outra inconstitucionalidade muito evidente, que ela tem base de cálculo própria de impostos, ferindo o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, que veda que as taxas tenham uma mesma base de cálculo dos impostos. Isso porque a referida Lei 7.182 de 2015 adotou como critério para a aferição do valor a pagar por cada contribuinte o volume do óleo e gás natural produzido, ou seja, buscou atingir
apenas a capacidade contributiva do sujeito passivo, sem guardar qualquer vínculo com os custos de eventual fiscalização que se pretendesse remunerar. A pretensão da ABEP coincide, vai absolutamente no mesmo sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como já se disse, recentemente, em dezembro de 2019, o Supremo julgou a DIN número 6.211, que é plenamente aplicável ao presente caso. A ratio adotada pelo Supremo na DIN 6.211 é plenamente aplicável em relação à taxa de fiscalização de exploração de petróleo e gás. Mas não é só na ação direta 6.211. O Supremo também, na DIN 2.551 de Minas Gerais, bem como na DIN 5.364 do Estado do Pará, foi no mesmo sentido de exigir que taxa que fiscalize exploração de recursos hídricos, exploração de recursos minerais, devem ter uma equivalência razoável entre a arrecadação e o custo da atividade fiscalizatória, ou seja, deve prestigiar a proporcionalidade. A toda evidência, a taxa de exploração de petróleo é desproporcional, tem a mesma base de cálculo de imposto e contraria a sólida jurisprudência do Supremo sobre taxas. Por isso, a ABEP confia que esse egrégio Supremo Tribunal Federal julgue procedente a presente ADIM 5.480. Muito obrigado pela atenção, desejo a todos os ministros que tenham muita saúde. Muito obrigado.